fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, o desembargador Alexandre Carvalho. Bom dia para o senhor desembargador, um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Super. Bom dia, Thalita, o prazer é meu. Um abraço a você e aos ouvintes da Rádio Super. Desembargador, a minha pergunta, para a gente começar aqui essa entrevista, é uma pergunta acho que muito frequente, inclusive entre os nossos ouvintes aqui. O que muda na eleição de 2020? Muda alguma coisa. Nós vamos ter que tomar muito cuidado, muita cautela. O Tribunal Regional Eleitoral está preparando um esquema de cuidados de EPIs, de equipamentos de proteção individual, para os seus colaboradores, os eleitores, e a gente pede ao cidadão eleitor muita consciência. Então, só para dar um exemplo, no dia das eleições, nas sessões eleitorais, todos os eleitores terão que estar de máscaras. Aqueles que não estiverem de máscaras, provavelmente o TRE terá as máscaras para fornecer, mas a gente pede para que o cidadão possa sair de casa com a sua máscara. Vamos ter álcool gel à disposição e vamos realizar o distanciamento social, inclusive nas filas das sessões eleitorais. Agora, em relação a fora das sessões eleitorais, essas eleições são municipais. Elas são muito aguerridas, as municipais, As eleições, assim, que o combate ali, a disputa é mais do corpo a corpo, tradicionalmente. Então, a gente pede dessa vez que as pessoas, os eleitores, que saiam de casa, eles saiam para votar e depois voltem para suas casas. E evitem aglomerações do lado de fora das sessões eleitorais. Se houver essas aglomerações, as forças de segurança, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal, elas estarão a postos para evitar que uma eleição, que na verdade é uma festa democrática, possa se transformar num vetor de contaminação do novo coronavírus. Em relação à biometria ou título de eleitor, que a gente sabe que a biometria, a pessoa precisa ali colocar o dedo, desembargador, o que vai ficar definido, o que já foi definido? Já está definido, Thalita, que a biometria não será exigida, porque ela seria mais um vetor de contaminação, mais uma possibilidade de contaminação do novo coronavírus. Então não haverá exigência da biometria nestas eleições. Então, aquelas pessoas que não fizeram a biometria quando exigidas nas cidades, que corriam o risco de ter os títulos cancelados, elas vão poder votar? Isso muda também alguma coisa, desembargador? Nós temos duas situações. A primeira é a seguinte: nós tivemos um ciclo biométrico anterior, ciclo biométrico esse que terminou em 2018. Por exemplo, Betim, Contagem, Uberaba e Uberlândia, só para falar de cidades maiores com grande massa de eleitores. Esses eleitores que não fizeram o recadastramento biométrico e também não fizeram a regularização disso até o dia 6 de maio, ou seja, já passou data que já foi, eles não poderão votar. Os títulos estão cancelados e essas pessoas não estão aptas a votar. Elas não estão no cadastro eleitoral do TSE e do TRE de Minas Gerais. Agora, houve uma gama de municípios, de zonas eleitorais, em que
o ciclo biométrico iria acabar em março, final de março desse ano. E aí, nesse caso, o TSE definiu que os títulos daqueles que não fizeram o recadastramento biométrico, esses títulos não estão cancelados. E as pessoas, os eleitores, poderão votar. Os títulos estão aptos até o final de novembro, até, eventualmente, o dia 29, nas zonas em que houver o segundo turno das eleições. Eu vou dar 4 exemplos de cidades grandes também, de grandes eleitorados, que estão nessa situação. Governador Valadares, inclusive com o não cancelamento desses títulos, poderá ter segundo turno, né? Montes Claros, Ribeirão das Neves e Santa Luzia. Também Juiz de Fora. Então, dei 5 exemplos aqui nessa segunda situação. Desembargador, em relação ao cadastramento biométrico, antes, é claro, do mundo passar por essa questão da pandemia, né? Não era esperado. A gente viu uma campanha muito forte em relação a isso. Falamos sobre isso diversas vezes aqui no Café com Política, sobre a importância da biometria. E ainda assim, a gente teve um número muito alto, né, de pessoas que não fizeram esse cadastramento. Eu não sei se o senhor tem esse número aí de eleitores que perderam o título em Minas exatamente por falta desse cadastramento. E aí eu já emendo uma outra pergunta para o senhor. Além dessa questão dos números, se o senhor tem, é sobre o interesse dessas pessoas. Por que a falta de cadastramento? Porque falta de informação, eu acho que a gente não pode dizer que né? Por todas essas campanhas que a gente viu, que foram feitas e que foram pedidas para que a população atendesse a esse chamado. E pelos prazos também, que eram prazos maiores. Por que essa falta de interesse? Pelo momento político que a gente vive, na opinião do senhor? Thalita, vamos começar dizendo o seguinte. Os números são muito difíceis de serem consolidados, mas nós sabemos que, na média, quem não se recadastrou ficou em torno aí de 15% do eleitorado. É um número alto? Não é um número pequeno, digamos assim. Mas eu não vejo como desinteresse do eleitor. Não vejo como desinteresse, não. Nós fizemos uma campanha de conscientização em massa, fizemos uma campanha muito forte para mostrar a importância do recadastramento biométrico, tivemos o apoio muito grande, muito importante da imprensa aqui de Minas Gerais, mas eu penso que algumas dificuldades, por exemplo, vivemos um momento em termos econômicos que não é um momento muito favorável. Esse momento não muito favorável vem desde 2018, 2017. Então, houve muitas dificuldades de pessoas se deslocarem de alguns lugares onde as pessoas vivem para fazerem o recadastramento nos lugares onde elas estão alistadas eleitoralmente. Então, eu penso que foi uma gama de fatores, mas que o desinteresse mesmo político por não se importar com a política, com a situação política do seu município, do estado e mesmo do país, eu não penso que isso tenha sido o fator primordial, não. A Amanda, de João Molevade, nosso ouvinte, mandou pra gente uma pergunta. Como que fica a questão das pessoas que estiverem contaminadas e em isolamento em relação à eleição? Essas pessoas podem justificar o não voto. Então, elas devem entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral, www.trmg.jus.br, devem entrar lá nos nossos canais de comunicação para que possam verificar como realizar a justificativa. A justificativa pode ser realizada eletronicamente.
Ainda em relação à biometria, que o senhor já explicou que não vai ser exigida para evitar a propagação, há muito também de dúvidas ou comentários em qualquer eleição, né, desembargador, em relação a possíveis fraudes. A falta da biometria pode facilitar algum tipo de intercorrência? Não, eu garanto que não, porque nós vamos identificar os eleitores por meio de documento oficial de identificação, então carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação, só para dar 2 exemplos aqui, com foto recente, né, que possa identificar a pessoa ao documento que ela está apresentando, e seremos extremamente rigorosos com isso. Então, nós não estamos trabalhando com essa ideia de fraude pela inexistência da biometria. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São 6 perguntas objetivas com respostas objetivas do senhor. Combinado, desembargador? Combinado. Para começar, o que muda na eleição de 2020? Muda a consciência do eleitor de votar e não se expor à contaminação. Eleitores mais conscientes ou menos conscientes? Mais conscientes. A nova política ou a velha política? A nova política, no sentido de que agora, a partir de agora, temos que ser responsáveis em tudo, inclusive no uso de redes sociais, inclusive evitando as chamadas fake news, a chamada desinformação. Biometria, inovação ou complicação? Inovação. Não é complicação se ela puder ser usada na sua integralidade. Como esse ano não foi possível, para não complicar, a Justiça Eleitoral dispensou, pelo menos nessa eleição. A política é? A política é, na minha opinião, uma arte maravilhosa de fazer com que as suas ideias, o seu pensamento, aquilo que a pessoa que quer servir ao povo quer transmitir para esse povo. Então a gente espera, eu espero, que a política seja exercida assim, dessa forma, que o embate seja de ideias, que o embate seja de argumentos, que o embate seja de proposição, e não que o embate seja entre pessoas e que a gente possa manter esse enfrentamento, esse confronto de ideias no mais alto nível e, repetindo, deixando de lado fake news e desinformação que só atrapalham qualquer eleição. O futuro do Brasil. O futuro do Brasil, na minha opinião, é muito promissor. O país tem todas as condições de vencer essa crise sanitária e, por conseguinte, gera uma crise econômica. Penso que temos quadros políticos, temos quadros intelectuais, temos quadros técnicos que podem nos fazer sair dessa situação. E o Brasil sempre em que esteve nessa situação de crise, ele conseguiu sair com mentes brilhantes, tanto políticas, quanto econômicas, quanto no âmbito do Poder Judiciário também.
Desembargador Alexandre Carvalho, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, foi o nosso convidado de hoje do Café com Política. Muito obrigada, desembargador, pela entrevista. Espaço aberto sempre aqui na Rádio Super para o senhor. Thalita, eu agradeço a você, agradeço à Rádio Super, agradeço aos ouvintes. Estou sempre à disposição de vocês. Podem contactar com o TRE e eu estou à disposição para novas entrevistas. Obrigada.